Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen, liebe Leute! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão. Eu quero te dar as boas-vindas à aula de número 40/2. É isso aí, meus amigos, uma aula bônus, então, aqui do nosso Desafio 60 Dias Alemão Sem Lacunas. Meus amigos, nós já trabalhamos aqui em diversos momentos do nosso curso com conectores de frases, né? Nós trabalhamos com conectores de Hauptsätze, ou seja, de frase principal. Trabalhamos com conectores que ocupam a posição 1 de frase, conectores, né, anteriormente, né, que ocupam a posição 0. Falamos também sobre conectores de Nebensätze. Inclusive, nessa lição aqui, nós conhecemos mais alguns deles, né, falando sobre as nossas Relativsätze e sobre também conectores como, por exemplo, o nosso zu, montando uma frase, então, que indica a finalidade, o damit e o nosso próprio infinitivo mit zu. O que eu quero trazer, então, aqui agora para vocês nessa nossa aula bônus? Meus amigos, nós temos um grupo de conectores em alemão que é muito especial. Qual que é esse grupo? É o grupo dos Doppelkonnektoren, ou seja, dos conectores duplos. A gente vai perceber que eles têm diversas funcionalidades, então, ou seja, assumem, então, ali, né, cada um deles tem um significado específico. E essa aula aqui, então, ela vai aumentar muito o teu nível de alemão, trazendo, então, outras possibilidades aí de você se comunicar, de se expressar também, né, seja de formas, então, diferentes e de mais alto nível. Isso daqui, meus amigos, é muito valorizado, principalmente nas provas, tá? Se você sair dessa aula, então, aqui hoje, dominando esse assunto, conhecendo os nossos Doppelkonnektoren e conseguindo utilizar corretamente eles lá na sua prova e também no seu dia a dia, você vai demonstrar, então, um alto nível aí de alemão, um bom conhecimento, vai conseguir se expressar, então, de diferentes formas, de formas mais elegantes, né? Formas mais rebuscadas, então, que até agora, né, a gente estava, então, limitado. Então, fica bastante atento nessa nossa aula aqui. Você precisa anotar isso daqui, tá? Já separa o teu papel e a tua caneta para que você, então, faça as tuas anotações, porque cada um dos nossos conectores duplos, então, vai ter ali uma função, ou seja, ele vai ter uma determinada, um significado, então, ali específico que ele traz. Então, é muito importante que você faça suas anotações, que você organize também, então, aqui essas informações para que você possa colocá-las em prática, então. Tá bom? Vamos lá então, meus amigos, vamos aqui então para a nossa aula número 40/2, seja uma aula bônus, então aqui falando sobre os nossos Doppelkonnektoren, que são os nossos conectores duplos. Vamos lá, meus amigos, falem aqui comigo, olha só. Doppelkonnektoren, ou seja, conectores duplos, né? Se a gente for analisar, então, aqui essa palavra, né, de trás para frente, conectores duplos. Vamos lá então, meus amigos. Nessa aula, então, eu quero que a gente aprenda, então, né, sobre o que são e como utilizar os Doppelkonnektoren, ou seja, os conectores duplos em alemão. Vamos entender primeiramente, né, o que são Doppelkonnektoren. Meus amigos, eles também são conhecidos como zweiteilige Konnektoren, dependendo de onde você estiver pesquisando, se você fosse aprofundar um pouco mais esse assunto aqui, pode ser que eles apareçam também como Doppelkonjunktionen oder zweiteilige Konjunktionen. O que significa esse termo zweiteilig? Significa em duas partes. Ou seja, são conectores que têm duas partes, são conjunções são conjunções duplas ou conjunções que têm duas partes. Justamente por causa disso, você já vai perceber que elas sempre estão acompanhadas, então, nós temos um conector, ele está sempre acompanhado automaticamente de um outro. Ou seja, eles não trabalham sozinhos, eles sempre trabalham, então, em dupla. Elas são expressões, então, formadas por duas palavras que servem para unir ideias em uma mesma frase, atribuindo, então, uma característica mais coerente e estilística para o seu texto ou para a sua fala. Lembrando que isso daqui a gente não só utiliza em provas, tá? Mas no dia a dia também, né? Muito comum, então, a gente utilizar aqui os nossos Doppelkonnektoren. Meus amigos, por que a gente precisa aprender a conectar as frases, então, com os Doppelkonnektoren? A conexão entre as frases ela interfere diretamente na informação que você está passando. Se você deseja que a pessoa, e principalmente lá os avaliadores do Goethe-Institut ou do TEG ou do ÖSD também, entendam a informação aí que você deseja transmitir, é necessário, então, utilizar os Doppelkonnektoren no momento certo e da forma correta também. O que acontece, pessoal, se eu não souber utilizar corretamente os Doppelkonnektoren? Você corre o risco, então, de transmitir uma informação diferente, até mesmo contrária daquilo que você gostaria de expressar. Tá? Então, assim, ó, tem que ter cuidado, né? Eu tenho que estar muito seguro, então, ali do uso de cada um deles. Existe ainda, pessoal, uma questão que é a seguinte, tá? Principalmente na questão da prova do TEG, né? Ou seja, que a gente é sempre muito
instruído, né, que tem que utilizar conector, né? Muitas vezes, né, fala, né, tu tens que utilizar um conector duplo. Pessoal, a gente tem que conectar com certeza as nossas frases, tá? A gente tem que mostrar que a gente tem um alto nível de alemão. Agora, o que que acontece? Tu ser, por exemplo, assim, instruído que tu tens que utilizar obrigatoriamente um Doppelconnector ali no teu texto, e isso tudo ainda alinhado à insegurança do candidato em seu uso, o que que pode acontecer? Pode tornar o teu texto mais confuso que se tu tivesse conectado, então, as tuas frases de uma maneira mais simples. O que que eu quero te dizer com isso daqui? Se você tem esse recurso, né, ou seja, os Doppelconnector, eles são ferramentas novas, então, que a gente vai adquirir aqui, ou que você já adquiriu, mas que ainda não tem o domínio pleno delas, né? Ou seja, você ainda tem insegurança em dominá-las. Então, entenda, são recursos que você tem, ferramentas que você tem à sua disposição. E a gente usa, meus amigos, no momento em que a gente tem a oportunidade. Quando eu vejo a oportunidade, opa, aqui eu poderia colocar aquele Doppelconnector, aí tu vais utilizar. Só que o que que acontece? Muitas vezes, se o aluno ele fica preso, né? Ou seja, quando ele acha, então, que ele tem que obrigatoriamente colocar um conector duplo ali no texto dele, por exemplo, né, lá na prova do B1. O que que acontece? Às vezes ele trava, então, naquele ponto, ou seja, ele não consegue pensar em nenhuma frase, e nisso o tempo vai passando, principalmente lá na prova do TED, em que tu só tens, então, 30 minutos para pensar nisso daqui, pode ser que tu estejas perdendo, então, aí um tempo precioso, tá? Então, assim, ó, utiliza, né? Se tu perceber aqui, ó, tu montou uma frase ali conectada de uma maneira simples e tu percebeu, opa, mas aqui eu poderia colocar um conector duplo. Vai lá e coloca. Caso contrário, não corre o risco, então, ali de estragar o teu texto, de tornar ele, então, incoerente e tu receber, então, uma nota mais baixa por conta disso, tá? Então, assim, ó, se você conseguir colocar isso aqui lá no seu texto ou na sua fala, excelente, meus amigos, tá? A gente precisa, né? Se a gente conseguir colocar, a gente está, então, se sobressaindo, né? Se a gente está, então, mostrando um nível alto aqui de alemão. Agora, se você percebe, opa, eu estou inseguro, né? Será que é esse daqui mesmo? Então, não use. Então, opta por uma forma mais simples. É melhor tu ter uma frase mais simples e correta, ou seja, expressando aquilo que tu deseja, do que tu tentar se aventurar em uma frase mais complexa, alinhada ali, então, à tua insegurança, isso pode prejudicar, então, a tua comunicação, tá bom? Meus amigos, vamos lá, então. Eu quero te mostrar, então, aqui alguns exemplos de frases com Doppelkonnektoren. Olha só. Sowohl Peter als auch Maria werden an der Konferenz teilnehmen. Nicht nur das Essen, sondern auch der Service im Restaurant war ausgezeichnet. Weder Tom noch Sarah konnten die richtige Lösung finden. Entweder gehen wir ins Kino oder wir bleiben zu Hause und schauen einen Film. Então, tudo que a gente tem marcado, então, aqui em vermelho, são Doppelkonnektoren, ou seja, são conectores duplos. Sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, weder noch, entweder oder. O que mais nós temos ainda? Zwar regnet es, aber trotzdem gingen sie spazieren. Einerseits möchte ich mehr reisen, andererseits muss ich mein Geld sparen. Je mehr Zeit du investierst, desto besser wirst du in der Sprache. Então, aqui nós temos o zwar, aber, einerseits, andererseits, je, desto. A gente vai falar sobre cada um deles, então, em detalhes, para que você saia daqui, então, dessa aula, sabendo qual conector utilizar, então, no momento certo. Quais são os Doppelkonnektoren, então, meus amigos, que a gente precisa conhecer? Nós temos aqui o sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, weder noch, entweder oder, zwar, aber, einerseits, andererseits, je, desto ou je, umso. Tá? A gente vai ver que nós temos, então, aqui as duas possibilidades. Meus amigos, entendam desde já aqui o seguinte, tá? São essas as combinações aqui. Eu não posso pegar e fazer isso aqui, ó, sowohl, sondern auch. Errado, eu não posso dizer weder als auch. Errado também, eu não posso dizer nicht nur, noch. Errado também, ou seja, eu não posso fazer esse tipo entweder, aber. Eu não posso misturá-los, ou seja, ele sempre vem exatamente nessa combinação. Se eu tenho um sowohl, eu vou ter na sequência um als auch. Se eu tenho um nicht nur, eu vou ter na sequência um sondern auch. Se eu tenho um weder, eu vou ter na sequência um noch. Inclusive, já fique muito atento, principalmente você que vai fazer aí a prova do TELC B1, tá? O que que acontece, meus amigos? Na prova do TELC B1, logo depois da prova do Lesen, tem a parte da prova que é conhecida como Sprachbausteine.
No Sprachbaustein, nós temos questões, então, puramente gramaticais, tá? Nós temos duas questões lá, em que nós vamos ter, então, um texto cheio de lacunas ali, que a gente vai ter que preencher, então, com a informação correta. E o que que acontece? Muitas vezes, lá no Sprachbaustein da prova do TEC B1, eles vão colocar, então, um trecho de um texto aqui, aí, de repente, tu vai ter ali, ó, o sowohl, aí eles vão te dar, né? Daí vai ter uma lacuna ali, ó. Daí nós vamos ter, né? Sowohl, tadadã, tadadã. Aí vai ter aqui a lacuna, então, que a gente vai preencher, vamos supor que seja a questão número 1, e depois eles vão colocar para ti. Quais são as opções possíveis? Eles vão colocar o seguinte, ó. Eles vão colocar daí na letra A o nor, por exemplo, na letra B daí eles vão colocar o sondern auch, e depois ali na letra C eles vão colocar então o als auch. E o teu objetivo aqui então vai ser escolher entre essas três opções aqui. Meus amigos, se eu tenho ali um sowohl, eu já tenho que lembrar, então, da combinação. É sowohl als auch. Então, só tem uma alternativa aqui que é correta, que no caso seria a letra C. Tipo de questão clássica, tá? Você já pode, então, aí, ó, conseguir 1 ou 2 pontos a mais, dependendo de quantas questões aparecem nesse sentido aqui lá na sua prova. Você já pode sair, então, com pontos garantidos, né? Se você souber qual que é a dupla, ou seja, a dupla correta. Sowohl als auch. Nicht nur, sondern auch. Weder noch. Entweder oder. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então, tá aí uma dica para você, então, aí para sua prova. Vamos começar, então, aqui falando sobre o nosso sowohl als auch. Meus amigos, olha só. O Doppelkonnektor sowohl als auch, ele significa não só, como também, ou tanto quanto. Nota que a gente também tem esses conectores duplos também no português, tá? E eles aparecem, então, aqui também no alemão. Ele é utilizado, por exemplo, para expressar que eu gosto de duas coisas, que eu faço duas coisas, ou que duas coisas são possíveis. Vamos aos exemplos, então, aqui, ó. Não só, como também, ou tanto quanto. Beleza, então. Meus amigos, nós vamos trabalhar aqui sempre, tá? Com essas tabelas aqui, em que eu mostro para você a posição, então, de cada elemento, tá? Ou seja, já para te ajudar. Eu trouxe para você, então, aqui em cima uma legenda. P1 é posição 1, P2 é posição 2, DK é a abreviação para Doppelkonnektor, ok? DK é o nosso Doppelkonnektor e o SE significa Satzende, ou seja, a nossa posição final. Beleza? Vamos analisar então essa frase aqui, ó. Tina trinkt sowohl Bier als auch Wein. O que nós estamos tendo então aqui? Que a Tina bebe não só cerveja, como também vinho. A Tina bebe tanto cerveja quanto vinho. O que eu estou dizendo aqui? Que a Tina bebe as duas coisas. Meus amigos, nós estamos trabalhando aqui com uma Hauptsatz, ou seja, com uma frase principal. Olha ali o nosso sujeito, que é a Tina. Depois nós temos o verbo trinken, certo? Quem bebe, bebe algo. O que vai acontecer agora? Olha só como que os nossos conectores eles atuam. Sowohl Bier als auch Wein. Então, eu estou tendo agora aqui o uso de dois objetos, tá? Eu estou querendo dizer, então, que a Tina ela bebe não só cerveja, como também vinho. Cuidado, tá, pessoal, que nós temos em português, olha só, não só cerveja. Só que o meu sowohl, ele não tem uma negação ali, ele não tem um nicht, tá? Mas esse que é o significado que ele traz, então, em português. Você pode lembrar também do tanto cerveja quanto vinho, ou seja, ela bebe as duas coisas. Importante aqui, meus amigos, é que nas frases com o sowohl als auch, tanto o sujeito como também o verbo, eles devem ser idênticos na minha frase. Ou seja, eu tenho que ter, então, né? Tina trinkt sowohl Bier, aí como se eu tivesse, né? Tina trinkt als auch Wein. O que está acontecendo aqui? Nós temos que a Tina, ela é o sujeito, então, que bebe essa cerveja e que bebe também esse vinho. Observem que aqui eu estou utilizando o verbo trinken e que ambos os objetos aqui, eles são bebidas, certo? Ou seja, o verbo trinken, então, ele serve para esses dois objetos. Tá? Essa que é a ideia, né? Ou seja, eu tenho que, então, com os sowohl als auch, eu sempre tenho que ter que o sujeito e o verbo, eles têm que ser idênticos. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Ich kann sowohl Englisch als auch Deutsch sprechen. Meus amigos, olha só que frase interessante. Nós estamos tendo aqui uma frase com verbo modal. O que eu tenho que lembrar? Em uma frase com verbo modal, o verbo modal ocupa a posição 2 e fica conjugado. Ich kann. Se fosse du, já ficaria du kannst. Depois, né? Verbo principal vai para o final e fica no infinitivo. Tá? Lembrando que toda frase com verbo modal, eu sempre vou ter meu verbo principal lá no final, no infinitivo.
O que eu estou dizendo aqui nessa frase, meus amigos? Que eu sei falar tanto inglês quanto alemão. Ou seja, eu sei falar, né, não só inglês, como também alemão. Eu falo os dois idiomas. Notem aqui, então, que eu estou tendo, né, um único sujeito, então, aqui, e eu estou tendo um único verbo, né, que no caso aqui é o meu sprechen. Quem fala, fala um idioma, né, no caso. Quem fala, fala algo. Nós temos, então, aqui, ó, English e Deutsch são dois idiomas. Esse verbo sprechen, então, aqui, ele serve para ambos. Legal? Então, tá aqui, ó, ich kann sowohl Englisch als auch Deutsch sprechen. Observe que a gente continua tendo a nossa mesma ideia. Em uma frase com verbo modal ocupa a posição 2 e fica conjugado, verbo principal vai para o final e fica no infinitivo. Beleza? Próximo, meus amigos, o que nós temos aqui ainda? Olha só, wir können morgen sowohl Fußball als auch Volleyball spielen. Note que nós estamos trabalhando, então, aqui, ó, com um sujeito e com um grupo de verbo, né? No caso aqui, ó, o nosso verbo modal können e o nosso verbo principal, que é o spielen. O que eu estou dizendo nessa frase? Wir können morgen sowohl Fußball als auch Volleyball spielen. Eu estou dizendo que nós podemos jogar amanhã tanto futebol quanto vôlei. Nós podemos amanhã não só jogar futebol, como também jogar vôlei. Ou seja, nós podemos amanhã jogar as duas coisas, já que temos tempo, por exemplo. Né? Primeiro nós vamos jogar futebol, depois nós vamos jogar vôlei. O que eu quero que você perceba aqui? A gente pode, pessoal, como nós temos aqui aqui na posição 3, nós temos uma Zeitangabe. O que eu posso fazer? Se você lembrar da nossa aula em que a gente tinha lá a nossa Ana e a Bruna, e aqui o verbo na posição 2 é a nossa gangorra, certo? O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso trocar esses dois elementos que estão aqui de posição, ou seja, o meu sujeito e a minha Zeitangabe. Eu posso dizer, então, ó, morgen können wir sowohl Fußball als auch Volleyball spielen. Por que eu trouxe isso daqui para você? Para você que vai fazer a prova do TELC B1, os avaliadores e a própria prova lá no edital deles, eles dizem que o aluno ele não recebe nota máxima em um dos critérios ali, quando ele utiliza ich ou via na maioria das suas frases ali no seu texto. Então, uma das formas que a gente tem, né, para evitar esse ich e esse via no início de cada uma das frases é trazendo, por exemplo, uma indicação de tempo ali para o início. Então, o que eu faço? Né? Eu faço uma inversão, eu troco a Ana e a Bruna de lugar. Eu só fiz uma troca de posição, pessoal. Eu continuo tendo exatamente o mesmo conteúdo. Morgen können wir sowohl Fußball als auch Volleyball spielen. Olha só que interessante aqui. Tem um tema, inclusive, lá da prova do TEC, né? Ou seja, uma proposta lá de texto, em que tem uma amiga sua que está vindo te visitar no Brasil, né? Você tem que falar sobre coisas que você tem planejado, então, né, para fazer com ela. Você poderia dizer o seguinte, olha só, am Wochenende können wir sowohl zum Strand gehen, als auch in der Stadt spazieren. Olha só, no final de semana, então, a gente poderia tanto, né, ir para a praia, como também passear na cidade. Olha só que legal, né, que oportunidade boa. Olha aqui, eu tenho agora o recurso, eu vejo a oportunidade, eu posso utilizar. Ou vamos supor o seguinte, am Samstag können wir sowohl den Cristo Redentor sowohl den Cristo Redentor als auch den Zuckerhut, né, o pão de açúcar, besuchen. Então, eu consigo trazer esses dois elementos aqui na minha frase. Ficaria muito interessante, tá? Ou seja, o avaliador iria olhar aquilo ali, né, de forma muito positiva, né? Ou seja, com muito bons olhos, tá bom? Então, esse é o nosso sowohl als auch, meus amigos. O que eu posso fazer? Eu posso ter também o sowohl als auch ocupando as primeiras posições. Como, por exemplo, aqui, ó. Sowohl Peter als auch Maria haben an der Konferenz teilgenommen. O que eu estou fazendo aqui? Como eu estou fazendo uma adição de elementos, pessoal, quando eu digo sowohl Peter als auch Maria haben an der Konferenz teilgenommen, eu estou dizendo que não só o Peter, como também a Maria participaram da conferência, ou seja, ambos participaram da conferência. Aí você pode estar pensando, nossa, Matheus, aqui então não seria o verbo que estaria ocupando a posição 5? Não, pessoal, por quê? Eu estou tendo como se daqui fosse um sujeito gigante, né? Olha só, um sujeito composto, né? Daria para a gente dizer. Por quê? Porque eu tenho mais de um elemento ali, ó. Tanto o Peter quanto a Maria participaram da conferência. Se eu fizesse a pergunta, né? Quem participou da conferência? Tanto o Peter
quanto a Maria. Ou seja, essa que é a minha resposta. Ou seja, isso daqui tudo é um bloco de informações, tá? Tanto que eu coloquei aqui, se você consegue perceber aqui, eu coloquei como tudo isso sendo a nossa posição 1. Tudo isso daqui, meus amigos, é a nossa posição 1, e por isso que nós temos ali, né, o nosso verbo ocupando a posição 2 da frase. Isso daqui também é muito estilístico, muito legal quando você tem mais de um sujeito, tá? Você pode utilizar, então, aqui esse recurso e a gente continua tendo, então, aqui o nosso verbo ocupando a posição 2. Legal? Esse daqui, então, meus amigos, foi o nosso sowohl als auch, tá? Muito importante, muito utilizado, tá? Muito comum da gente ver ele por aí. Vamos conhecer agora o nosso nicht nur, sondern auch. Vamos lá, então. O nicht nur, sondern auch, ele significa também, né? Ou seja, ele é, vamos dizer assim, um sinônimo ali, né, do nosso sowohl als auch, e significa também, né, não só como também. Ele é utilizado, por exemplo, para expressar, né, que eu gosto de duas coisas, que eu faço duas coisas, ou que duas coisas, então, são possíveis. Ao contrário, pessoal, do sowohl als auch, agora eu tenho a possibilidade de utilizar dois verbos diferentes. O sowohl als auch, eu sempre vou ter um verbo só ali presente na minha frase, como aqui é o verbo haben, ali nós tínhamos só o können spielen, que mais nós tínhamos ali anteriormente, né? O nosso können sprechen, ou seja, de qualquer forma, você sempre vai ter somente um verbo principal, certo? Agora, o que vai acontecer aqui com o nosso nicht nur, sondern auch? Eu posso utilizar dois verbos diferentes. Acompanhe aqui comigo, olha só. Thomas kann nicht nur Gitarre spielen, sondern er kann auch singen. Meus amigos, o que eu estou dizendo aqui nessas frases? Olha só. Thomas sabe não só tocar violão, como também sabe cantar. Ou seja, ele sabe fazer as duas coisas. Observe que com o nicht nur, sondern auch, eu posso expressar duas ações diferentes, utilizando dois verbos distintos, já que nós temos aqui o quê? A junção de duas Hauptsätze. Ou seja, nós estamos juntando, então, aqui duas frases principais. Então, primeiro, o que eu estou fazendo? Ele sabe tocar violão, also Gitarre spielen, also Thomas kann nicht nur Gitarre spielen, sondern er kann auch singen. E ele também sabe cantar. Quais são os nossos dois verbos? O spielen e o nosso singen, ok? Lembre que o sondern, tá? O sondern, ele é um conector especial. Observe que ele está ocupando aqui a nossa posição 0, meus amigos, ou seja, a posição 0. O que acontece? Se ele é um conector que ocupa a posição 0, é como se ele não interfere na posição dos elementos da minha frase seguinte. Tanto que nós temos aqui, ó, sujeito na posição 1, verbo na posição 2, depois vem, né, todo o nosso complemento. O sondern, meus amigos, ele faz parte do nosso a, do, so. Aber, den, und, sondern e o oder. Lembre que esses daqui são os nossos conectores de posição 0. O que eles fazem? Eles conectam duas frases principais. Eles ocupam a posição 0 e eles não interferem na posição dos elementos. Como o sujeito, meus amigos, no caso aqui é Thomas, e o verbo da posição 2, ou seja, können, eles são idênticos, tá? Como a gente está mostrando ali, olha ali, ó. Thomas kann, e depois na segunda frase nós temos o er kann. O que eu posso fazer? Se eu tenho sujeito e verbo da posição idênticos, eu posso suprimi-los, então, aqui da minha segunda frase. O que eu posso dizer? Thomas kann nicht nur Gitarre spielen, sondern auch singen. Ou seja, o Thomas ele sabe não só tocar violão, como também sabe cantar. Legal? Então tá aqui, pessoal, nicht nur, sondern auch. Agora está abrindo um pouco mais de possibilidades para a gente, né? Ou seja, para a gente falar então sobre duas ações diferentes, então aqui numa mesma frase. Beleza? Então tá aqui, meus amigos. Vamos para a próxima. Olha só. Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern ich lerne auch Italienisch. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Observa que o nosso verbo lernen, ele é um verbo plus AKK, certo? Quem aprende ou estuda ou aprende algo. O nosso nicht nur, ele está vindo logo antes aqui do meu objeto. Ich lerne nicht nur Deutsch, aí nós temos o sondern, ocupando a posição 0, aí vem, né, sujeito, verbo e o nosso complemento. Já que o sondern, ele ocupa a posição 0 da frase. Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern ich lerne auch Italienisch. O que eu estou dizendo nessa frase? Que eu estudo não só alemão, como também estudo italiano. Beleza, eu estudo, então, os dois idiomas. O que acontece aqui, meus amigos?
Você percebe que nós temos, então, nas minhas duas frases, já que eu tenho duas Hauptsätze, nós temos duas frases principais. As duas têm um verbo ocupando ali a posição 2. Como o sujeito, no caso, o ich, e o verbo lernen, eles são idênticos, então, nas duas frases, o que eu posso fazer? Eu posso suprimi-los, então, aqui na minha segunda frase. Nesse caso, então, eu vou ter o quê? Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch, e agora você percebe, consegue perceber aqui, né, por que nós temos essa junção aqui, ó, sondern auch, porque esses elementos aqui, pessoal, seja o sujeito e o verbo, normalmente eles vão ser ali os mesmos, tá? E por isso que a gente pode, então, né, omiti-los da nossa segunda frase. Se eles são os mesmos, eles são idênticos, eu posso, então, omiti-los da segunda frase, restando para a gente, então, só Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Ou seja, eu estudo não só alemão, como também italiano. Ou seja, eu estudo os dois idiomas. Lembrando que a gente está trabalhando aqui ó, com adições, tá? Eu faço as duas coisas, eu gosto das duas coisas. Beleza? Mais um exemplo aqui, meus amigos. Olha só. Nicht nur das Essen, sondern auch der Service im Restaurant war ausgezeichnet. O que eu estou dizendo aqui agora? Não só a comida, como também o serviço no restaurante estavam maravilhosos. Meus amigos, olha só. A gente percebe, então, agora que nós temos mais uma vez aqui um sujeito composto, né? Porque eu estou trazendo que duas coisas, então, estavam maravilhosas, ou seja, que estavam muito boas, então. Quais eram elas? A comida e o serviço lá no restaurante. Isso daqui tudo funciona como, então, um sujeito gigante, né? Ou seja, nós temos, então, dois elementos sendo considerados aqui. Tudo isso aqui, pessoal, ocupa a nossa posição 1, tanto que depois aqui nós vamos ter o nosso verbo ali ocupando a posição 2. Ambas as coisas estavam maravilhosas. Não só a comida, né? Como também o serviço no restaurante, então, estavam maravilhosos. Observe que, nesse caso, o que acontece? Como nós temos um mesmo verbo que vale para os dois sujeitos, o que acontece aqui, pessoal? Eu também poderia utilizar o meu sowohl als auch. O nicht nur, sondern auch, ele é utilizado, então, para o nicht nur, sondern auch, é isso que nós estamos trabalhando aqui agora, ele pode ser utilizado para verbos diferentes, agora, e também para verbos que são iguais, tá? Essa que é a grande ideia. Por outro lado, o sowohl als auch, ele só pode ser utilizado para sujeitos e verbos iguais, quando eu tenho um mesmo sujeito e um mesmo verbo, então, nas duas frases. Nesse caso aqui, como nós estamos tendo exatamente essa mesma situação, eu poderia também dizer o seguinte, olha só, sowohl das Essen als auch der Service im Restaurant war ausgezeichnet. Ou seja, tanto a comida, né, como também o serviço no restaurante estavam maravilhosos. Ou também, né, não só a comida, como também, não só a comida, né, como também o serviço no restaurante então, estavam maravilhosos. Ou, tanto a comida, tanto quanto o serviço no restaurante estavam maravilhosos. Certo? Então, aqui a gente teve essa oportunidade, né, ou seja, aqui as duas maneiras estariam corretas, tanto com o sowohl als auch, como também com nicht nur, sondern auch. Por quê? Que eu estou trabalhando né, exatamente com o mesmo sujeito, ou os mesmos sujeitos, aqui né, a gente está trabalhando, na verdade, com um sujeito composto, vamos dizer assim, e o meu verbo também aqui, ele é idêntico, tá? Por isso que eu tenho essa possibilidade de utilizar, então, o sowohl als auch. Legal? Então, tá aí, meus amigos, nicht nur, sondern auch. Vamos agora para o nosso wieder noch. Meus amigos, agora o wieder noch, ele significa nem. Wieder noch, nem. Ele é utilizado, por exemplo, para expressar que eu não gosto, então, né, de duas coisas ou que duas coisas não são possíveis. Vamos aos exemplos aqui para você entender melhor. Pessoal, nós temos aqui a seguinte frase, olha só. Ich kann weder Spanisch sprechen, noch kann ich Italienisch sprechen. Beleza, então, vamos analisar isso daqui, né? Temos vários elementos aqui que a gente precisa considerar. Meus amigos, o que eu estou dizendo nessa frase? Eu não sei falar nem espanhol e nem sei falar, então, italiano. Na verdade, era para eu ter circulado aqui o italienisch. Ou seja, eu não sei falar nenhum dos dois idiomas, pessoal. O que nós estamos fazendo aqui, então? Olha só. Ich kann weder Spanisch sprechen. Essa daqui, então, é a minha primeira frase. Noch kann ich Italienisch sprechen. Beleza, então. O que a gente pode fazer? Como eu tenho aqui o sujeito, que no caso é o ich,
e o nosso verbo da posição 2, eles são idênticos, o que eu posso fazer? Eu posso suprimi-los, então, ali na segunda frase, tá? Toda vez que eu tiver, então, na minha segunda frase, sujeito e o verbo da posição 2, eles são idênticos, eu posso, então, suprimi-los. Olha só o que nós temos, então, aqui por hora. Ich kann weder Spanisch sprechen, noch Italienisch sprechen. Só que a gente observa que a gente tem mais um elemento aqui se repetindo, certo? Qual que é, meus amigos, esse elemento? O nosso verbo sprechen. Só que agora o que nós temos? Ele é o nosso verbo principal. Ele é idêntico nas duas frases. Agora a grande questão é, será que eu vou eliminar ele da minha segunda frase, como eu fiz então com esses elementos aqui, porque eles já tinham sido mencionados na nossa frase 1? Meus amigos, eu quero que você considere aqui o seguinte, olha só, nós não estamos trabalhando com um verbo modal. Olha só, se nós temos uma frase com verbo modal, você sempre tem que lembrar dessas regras. Nós temos então o quê? Em uma frase com modal verbo, o nosso modal verbo ocupa a posição 2 e fica conjugado. Verbo principal vai para o final e fica no infinitivo. Qual que é o nosso verbo que está no final? Não é esse daqui? Então, nesse caso, como nós temos na frase 1 que ele está se repetindo, eu vou ter que eliminar, então, esse daqui da minha frase 1. Então, olha só como é que ficou a nossa frase completa. Ich kann weder Spanisch noch Italienisch sprechen. Olha só como a gente acabou, então, eliminando 3 elementos aqui, pessoal, da nossa frase. Na verdade, a gente não eliminou, né? A gente só omitiu eles, tá? A nossa frase original, na verdade, a gente continua tendo isso daqui, certo? Ich kann weder Spanisch sprechen, noch kann ich Italienisch sprechen. Só que o que está acontecendo? Como nós temos, então, elementos aqui que se repetem, primeiro sujeito e verbo da posição 2, posso omiti-los na frase 2. O que acontece agora? Como nós estamos trabalhando com um verbo modal, eu tenho que manter o meu verbo principal lá no final, no infinitivo. Por isso que a gente eliminou, então, esse daqui. Ich kann weder Spanisch noch Italienisch sprechen. De forma bem curta, no português, nós temos aqui, eu não sei falar nem espanhol, nem italiano. Eu não sei nenhum dos dois. Tanto que nós temos aqui agora um sinal de negação, certo? Então, assim, ó, até agora o que nós temos? Sowohl als auch. Ele faz adição de coisas, ou seja, duas coisas, então, positivas. Ele só pode ser utilizado quando o meu sujeito e o verbo, então, eles forem idênticos. Aí nós temos o nicht nur, sondern auch, né? Não só, como também. Adição de elementos, né? Também estou trabalhando com duas coisas positivas. Com o nicht nur, sondern auch, eu posso ter verbos diferentes, tá? Não precisa ser só um mesmo verbo. Eu posso, então, trazer dentro de uma mesma frase ações diferentes. E o que acontece? Ele também aceita, então, também a possibilidade ali de eu ter sujeito e verbo igual. Nesse caso, eu tenho as duas possibilidades aceitas. Eu posso utilizar tanto o nicht nur, sondern auch, como também o sowohl als auch. Agora, pessoal, com o weder noch, eu estou excluindo esses dois elementos. Eu não sei nem falar espanhol e também não sei falar italiano. Para isso, a gente utiliza, então, o weder noch, ok? Vamos lá, então, a mais um exemplo aqui para você entender. Olha só. Lina kann weder Klavier spielen, noch kann sie singen. Olha só o que a gente está tendo aqui. O que eu estou dizendo, pessoal, nessa frase? Lina não sabe tocar, não sabe nem tocar piano, nem cantar. O que eu quero que você perceba? O noch, pessoal, ele acaba ocupando, tá, a posição 1 da tua frase. Ou seja, tu terminou, então, a primeira parte, né? Lina kann weder Klavier spielen, noch ocupando a posição 1, verbo ocupando a posição 2, sujeito ocupando a posição 3. Noch kann sie singen. O que nós temos aqui, então, de interessante? Olha só. Então, ela não sabe tocar, né? Nem piano, tá? Negativo. Lembrando, né, que o teu primeiro conector, então, ele vem aqui, ó, logo antes do teu primeiro objeto. E agora, o que vai acontecer? Como o sujeito Lina e o verbo da posição 2, ou seja, o nosso verbo modal kann, eles são os mesmos. Ah, Matheus, mas Lena, nós temos ali Lena e depois nós temos in. Meus amigos, lembre-se do seguinte, tá? Qual que é a função de um Personalpronomen? A função de um pronome pessoal é a de substituir um substantivo. Esse sie aqui, na verdade, qual que é a informação que ele está carregando? Ele está carregando a informação de Lena. Então, sim, pessoal, Lena e sie são exatamente o mesmo elemento, tá? Eles são o sujeito, então, aqui, né, dessas duas frases. Como nós temos, então, o mesmo sujeito e o verbo da posição 2, então, eles são idênticos, eu posso suprimi-los na minha segunda frase.
Lena kann weder Klavier spielen noch singen. A Lena não sabe nem tocar piano e nem cantar. Observe, então, aqui agora que eu não posso eliminar um desses verbos, certo? Por quê? Porque nós não estamos tendo verbos idênticos aqui. Nós temos de um lado o verbo spielen, tocar, e nós temos na outra situação, o verbo singen. Então, aqui a única omissão de elementos que foi permitida foi omitir, então, o verbo da posição 2 e o sujeito. Por quê? Porque os nossos verbos principais, eles são diferentes, então, aqui nas nossas duas frases. Tá bom? Então, tá aí, meus amigos. Vamos a mais um exemplo aqui. Olha só, vamos colocar agora o wieder noch no início de frase, tá? Vamos fazer um sujeito composto aqui mais uma vez. Olha só. Weder Tom noch Sarah konnten zur Party kommen. O que eu estou dizendo aqui? Que nem o Tom e nem a Sarah puderam vir à festa. Observe, então, aqui, ó, que nem o Tom e nem a Sarah, tudo isso aqui, meus amigos, é uma P1, ou seja, uma posição. Tudo isso aqui é o sujeito, então, da minha frase. Porque se eu perguntar quem que não pôde vir à festa, eu vou ter como resposta os dois, né? Não foi só o Tom, também não foi só a Sarah, mas sim o Tom e a Sarah. Also, wer konnte nicht zur Party kommen? Also, weder Tom noch Sarah, né? Ou seja, tudo isso aqui, então, está ocupando a posição 1 aqui da minha frase. Tá? Esse daqui, meus amigos, olha só, alto nível de alemão, tá? Isso aqui é muito estilístico, tá? Muito legal mesmo. Tá? Então, aqui eu estou excluindo os dois. Enquanto nós tínhamos lá que o sowohl als auch e o nicht nur, sondern auch, quando ele estava, então, aqui no início da frase, naquele nosso sujeito composto, a gente estava considerando, então, os dois elementos, ou seja, os dois sujeitos, nós temos agora aqui que a gente está, então, excluindo, né? Ou seja, o Tom e a Sarah não estiveram, então, ali, né? Não puderam ir à festa. Tom é o nosso sujeito 1, Sarah é o nosso sujeito 2. Só que nós temos, então, aqui um sujeito composto que forma, então, um bloco inteiro de informação. Certo? É um vagão inteiro, né, do trem aqui que eles ocupam. Tá? Vamos agora, meus amigos, para o nosso entweder-oder. O que é o entweder-oder? O Doppelkonnektor entweder-oder, ele significa ou uma coisa ou outra. Entenda que agora a gente está expressando, então, alternativas, ou seja, em que tem a possibilidade, então, de escolha entre duas opções, ou fazemos uma coisa, ou fazemos, então, aqui a outra. Meus amigos, vamos, então, aqui comigo aos exemplos. Olha só, então. So, Beispiel 1, liebe Leute. Nós temos aqui, então, duas frases, mais uma vez. Olha só, eu tenho uma Hauptsatz 1 e tenho uma Hauptsatz 2. O que a gente já pode perceber? Eu posso dizer aqui o seguinte, ó, wir fahren entweder nach Berlin oder wir fahren nach München. O que nós estamos tendo aqui? Eu tenho ou. Ou nós vamos fazer uma coisa, ou nós vamos fazer outra. Ou nós vamos viajar para Berlim, ou nós vamos viajar para Munique. Meus amigos, o que a gente pode perceber aqui? Você percebe que o oder, ele está ocupando a posição null aqui da frase? O que isso lembra a gente, pessoal? Nós temos duas frases aqui que estão sendo conectadas por um conector de posição 0. Ou seja, nós estamos trabalhando, então, aqui, mais uma vez, com o nosso a, do, so. Aber, den, und, sondern e oder. O que era o nosso a, do, so? São os nossos conectores de frases principais. Eles ocupam a posição 0 e não alteram em nada, então, a posição dos elementos da frase 2. Tanto que a gente pode observar aqui que nós temos o sujeito ocupando a posição 1 e o verbo ocupando a posição 2, e depois aqui na posição 3, nós temos uma Ortsangabe, ou seja, uma indicação, então, de local. Meus amigos, então é o seguinte, olha só, como nós temos aqui também, mais uma vez, que o sujeito da frase, via, ele é o mesmo, então, nas duas frases, e nós temos o mesmo verbo fahren, ocupando, então, aqui a sua posição 2, né? Ou seja, primeiro na Hauptsatz 1 e depois na Hauptsatz 2, o que eu posso fazer? Eu posso omiti-los, então, na segunda frase. Como é que vai ficar, então, aqui a nossa frase? Wir fahren entweder nach Berlin oder nach München. Ou seja, nós vamos viajar ou para Berlim ou para Munique. Olha só como a gente torna também a nossa informação aqui mais concisa. Tá? Então, a gente não pode viajar ao mesmo tempo, né, para dois locais. Então, aqui eu estou trabalhando com alternativas. Ou nós vamos para Berlim, ou nós vamos para Munique. Ah, Matheus, mas eu posso ir para Berlim e depois para Munique. Mas daí é outra história, meus amigos, tá? Entenda o seguinte, o foco da informação agora é, vamos supor que a gente estivesse decidindo a nossa viagem, tá? Para onde que a gente vai? Vamos para Berlim ou vamos para Munique? Essas são as escolhas, então, aqui que a gente tem.
Tá bom? Beleza, então vamos ao nosso exemplo 2. Olha só. Anne und Klaus gehen entweder ins Kino oder sie gehen ins Theater. Beleza, então, estamos trabalhando mais uma vez, então, aqui com duas indicações de local, ou eles vão ao cinema, ou eles vão ao teatro. Nós temos, então, aqui a nossa Hauptsatz 1, verbo gehen na posição 2, Hauptsatz 2, verbo gehen na posição 2 também. E o que a gente percebe aqui, então? Que Anna e Klaus ou vão ao cinema ou eles vão, então, ao teatro. Beleza, então, são possibilidades alternativas que a gente tem aqui. Como o sujeito Anna und Klaus e o verbo gehen, eles são idênticos, então, aqui. Ah, Matheus, mas como que tem esse sie aqui? Meus amigos, mais uma vez, qual que é a função de um personal pronomen? Qual que é a função de um pronome pessoal? É a de substituir um ou mais substantivos, certo? Nesse caso, o sie plural, eu não posso dizer que a Anna e o Klaus são eles, ou seja, eles vão ao teatro, certo? Então, esse nosso sie plural aqui, ele está substituindo Anna und Klaus. Essa que é a grande ideia, ou seja, eu continuo tendo, então, aqui o mesmo sujeito, porque essa é a informação que o nosso sie do plural aqui, ele carrega. Se eu tenho sujeitos idênticos e verbos idênticos, eu posso suprimi-los, então, aqui da minha segunda frase. Anna e Klaus ou vão ao cinema ou ao teatro. Olha só como a gente consegue tornar essa informação aqui mais concisa, tá? Então, tá ali, meus amigos, mais um exemplo, então, que a gente tem aqui. O que a gente pode fazer ainda? Vamos a um terceiro exemplo agora. O que nós vamos fazer? Vamos trazer o nosso entweder ali para frente. Olha só o que eu posso fazer. Nesse caso, agora, o entweder, ele vai ocupar a posição 1 da frase. Verbo na posição 2, obrigatoriamente o sujeito vai ter que vir para a posição 3. Essa vai ser a nossa Hauptsatz 1 e depois nós temos a Hauptsatz 2. Olha só o que a gente está dizendo aqui. Entweder esse ich Fleisch oder ich esse Fisch. Como o oder, ele é um conector do a do zo, ou seja, que ocupa a posição 0, o que vem logo depois dele? Sujeito na posição 1, verbo na posição 2. O que eu estou dizendo então aqui? Ou eu como carne ou eu como peixe. Né? Eu vou ter que tomar uma decisão aqui entre as duas. Como o sujeito, pessoal, que no caso aqui é o nosso ich, tá? Independente da posição, eu estou tendo o mesmo sujeito. E o meu verbo também é idêntico aqui para essas nossas duas frases, eu posso suprimi-los então da minha segunda frase, restando então entweder esse ich Fleisch oder Fisch, tá? Ou seja, ou eu como carne ou peixe. Legal? Então, observem aqui, ó, e esse daqui que é um dos maiores problemas, né? Ou seja, uma grande lacuna, né, dos alunos, porque, assim, eles sempre ficam se perguntando em relação à posição dos elementos, né? Aí, o que ele acaba achando? Ah, Matheus, então aqui essa indicação de local aqui, então, significa que ela ocupa a posição 1. Pessoal, na tua frase ali escrita sim, né? Porque ela está vindo logo depois ali do oder. Mas tu sempre tem que imaginar que nós temos uma frase de origem, ou que nós temos frases de origem. Na verdade, o que a gente fez aqui, a gente não excluiu, pessoal, a gente não eliminou esses dois elementos, a gente está só omitindo eles, né? Ou seja, para tornar nossa comunicação mais fluida e mais rápida. A gente tem que entender que a língua, pessoal, em si, ela passa por transformações, ela é adaptada, então, né, dia após dia, para a nossa comunicação, de forma a torná-la, então, mais fluida, de forma a torná-la, então, mais prática. Se a gente for pensar no mundo de hoje, né, em que as coisas é tudo muito rápido, a gente tem que ter em mente, então, que a nossa conversa ela tem que ser prática, seja transmitir a informação desejada, né, de forma clara, tem que ser prática e, ao mesmo tempo, completa. Tá? Então, a gente está tendo aqui essa possibilidade, né, de omitir esses elementos e tornar, então, a nossa comunicação mais prática, né, para o dia a dia. Até para a escrita, né? Ou seja, ó, já economizei mais 2 elementos aqui, então, na minha escrita. Legal? Esse, meus amigos, é o nosso entweder oder. Então, fazendo aqui uma breve revisão do que a gente teve agora. Nós tivemos, então, o nosso sowohl als auch. Ele faz adição de elementos, sempre tem que ser um mesmo sujeito e um mesmo verbo. Aí nós temos o nosso... o sowohl als auch, aí nós temos o nosso nicht nur, sondern auch. Também faz adição de elementos e eu posso trabalhar, então, aqui agora com ações diferentes, né? Ou seja, eu posso ter 2 verbos ali na minha frase. Aí nós temos o nosso weder noch. O weder noch, ele exclui 2 elementos, nenhum e nem outro. Aí depois nós vimos, então, o nosso
o último aqui agora, né? Qual que foi o nosso? O entweder oder, né? Daí o entweder oder já indica, então, a alternativa, ou uma coisa ou outra. Agora nós vamos trabalhar aqui, meus amigos, com um conector extremamente especial, tá? Esse aqui é um dos meus favoritos, tá? Por quê? E até interessante que muitas vezes, por exemplo, se você for pegar um livro, né, como o Grammatica Active, ele não se encontra lá, tá? E ele é também, né, um conector duplo muito interessante e um dos grandes detalhes aqui é que é difícil de a gente atribuir uma tradução direta para ele, tá? Então vamos tentar entender, né, como que ele funciona de uma forma prática, né? Ou seja, aplicando ele então aqui nas nossas frases. Meus amigos, o zwar, aber, ele é utilizado para expressar o seguinte, olha só. Eu posso até não saber fazer algo, mas eu sei fazer eu sei fazer uma outra coisa. Então é como se eu estivesse trazendo então um ponto negativo de alguma coisa e eu trago então um ponto positivo, de forma então que esse ponto positivo ele supre então a falta daquele ponto negativo que eu acabei de mencionar. Vamos entender então isso daqui através de exemplos. Olha só. Vamos supor que eu diga, ich kann zwar nicht singen, aber ich kann Gitarre spielen. Meus amigos, olha só. Eu posso até não saber cantar, né? Mas eu sei tocar violão, né? Vamos supor que eu tivesse uma festa ali e tal, né? Tá lá, né? Ó, pessoal, posso até não saber cantar, né? Mas eu sei tocar violão, dá pra gente fazer um som aqui, pode ser? Pode ser, legal. Então, assim, esse ponto positivo meu de saber tocar violão, ele acabou suprindo, então, aqui, essa minha defasagem, né? Que é de não saber cantar. Ich kann zwar nicht singen, note que nós temos, então, aqui o nosso nicht, né? Trazendo esse elemento negativo, e eu trago algo positivo, aber ich kann Gitarre spielen. O que a gente pode perceber? Nós temos aqui, meus amigos, o nosso aber. Então, o que a gente vai perceber aqui em relação à nossa frase? Olha só, eu não sei fazer uma coisa, porém eu sei fazer outra. Lembrando que o aber, ele faz parte do nosso a, do, zo. Como ele ocupa a posição zero da frase, ele não mexe na posição dos elementos da frase seguinte, ou seja, da minha Hauptsatz 2. Aber ich kann Gitarre spielen. Mateus, eu posso fazer uma omissão de elementos aqui, né? Ou seja, olha só, ich kann zwar nicht singen, aber ich kann Gitarre spielen. Pessoal, aqui, teoricamente até é possível, né? Ich kann zwar nicht singen, aber Gitarre spielen. A gente teria aquela ideia, né, do mesmo sujeito, tá? Só que aqui vai soar muito estranho, tá? Então, isso aqui é uma questão, assim, de como que a frase soa. Ó, eu posso até não saber cantar, mas eu sei tocar violão. Olha só como ficaria estranho também se eu falasse isso no português. Eu posso até não saber cantar, mas tocar violão. Concorda que sou estranho? Então aqui a gente tem que deixar todos eles. Ich kann zwar nicht singen, aber ich kann Gitarre spielen. Tá? Então, nesse caso aqui, então, específico para o zwar, aber, tu tem que deixar, então, todos os teus elementos. Certo? Caso contrário, a tua frase, então, aqui, ela não vai fazer sentido. Até porque aqui nós temos primeiramente uma negação, né? Nós temos, ó, ich kann nicht singen, certo? E depois nós vamos ter, ó, ich kann Gitarre spielen, que é uma coisa positiva. Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer, então, essa eliminação, a omissão, né? Como a gente mencionou anteriormente, tá? Tu tem que deixar, então, todos os elementos. Vamos a mais um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só. Manfred hat zwar ein Auto, aber er fährt lieber mit dem Zug. Hauptsatz 1. O que nós temos? Manfred hat zwar ein Auto, ou seja, o Manfred, ele pode até ter um carro, né? Ou seja, o Manfred, ele até tem um carro. É isso que eu estou dizendo aqui. Aber, posição 0, né? Faz parte do a do zo. Er, que é equivalente, então, ao nosso Manfred. Ou seja, nós estamos tendo aqui o mesmo sujeito. Verbo da posição 2 aqui da nossa frase 2, qual que é? Aber er fährt lieber mit dem Zug. Ou seja, o Manfred, ele até tem um carro, né? Mas ele prefere andar de trem. Então, agora aqui eu estou falando sobre uma preferência. Ele poderia até andar de carro, mas ele prefere outra coisa, no caso, então, andar de trem. Manfred hat zwar ein Auto, aber er fährt lieber mit dem Zug. Aqui a gente percebe, então, né, que todos os elementos estão aqui da frase, eles estão mantidos, apesar de eu ter esse sujeito, então, aqui, ele é o mesmo, só que quando nós temos, pessoal, que eu tenho o mesmo sujeito, mas o meu verbo da posição 2 é diferente, eu não posso, tá, omitir o meu sujeito ali. Se o verbo é diferente, eu tenho que manter os meus dois sujeitos ali na minha frase. Certo? Então, tá ali, né?
aber er fährt lieber mit dem Zug. Legal, então. Então, resumindo nessa questão do zwar aber, ele traz, então, de certa forma, né, uma compensação, como no caso anterior. Ó, eu posso até não saber cantar, mas eu sei tocar violão. Ou aqui dizendo o seguinte, ele pode até ter um carro, né, mas ele prefere andar de trem, tá? Essa que é a ideia do nosso zwar aber. Muito legal, pessoal. Se a gente consegue utilizar isso aqui, né, uma amostra, né, ou seja, muito boa, tá, de um bom nível de alemão. Vamos colocar, então, agora no início da frase aqui para a gente ver o que a gente pode ter. Olha só. Zwar regnet es, aber trotzdem gehen wir spazieren. O que eu estou dizendo aqui, então, nessa frase? Pode até estar chovendo, que é uma coisa, normalmente, né, quando está chovendo, é associada, então, a uma ideia negativa, tá? Principalmente em questão de prova e tal. Mas, mesmo assim, nós vamos passear. Olha só. Zwar regnet es, aber trotzdem gehen wir spazieren. Pode até estar chovendo, mas mesmo assim nós vamos passear. Olha aqui o nosso aber ocupando a posição 0. Lembrando que o trotzdem, meus amigos, ele é um conector, né, que ocupa a posição 1 e ele significa mesmo assim. Ok? Ó, mesmo assim, ou ainda, né, apesar disso, tá? Mas apesar disso aí, ou seja, apesar de estar chovendo, nós vamos, então... agora eu fiquei bem aqui na frente, né? Assim, né? Aí, ó, tá ali, né? Apesar disso, tá? Então, tá ali, meus amigos, né? Mesmo assim, ou apesar disso. Legal? Esse é o zwar aber. Esse aqui, obviamente, né, já deu para você perceber, principalmente por a gente não ter uma tradução direta para o português, ele parece ser um pouco mais complicado de usar, de fato, tá? Ou seja, a gente precisa estar muito atento aqui e reconhecer diversos exemplos, né? Se deparar, né, com esse zwar aber em diversas situações primeiro, para que a gente possa, né, posteriormente utilizá-lo, então, com segurança. Mas aqui, agora você já sabe qual que é o significado dele, você pode fazer alguns testes aí em algumas frases, e se ele aparecer para você aí em algum texto, né, por exemplo, né, ou num áudio, você já vai saber identificar o significado dele, tá bom? Pessoal, agora nós vamos para um Doppelkonnektor extremamente especial, tá? Para quem vai fazer prova, né? Principalmente para você que vai fazer a prova do TEC ou a prova do Goethe, né? Era para estar o símbolozinho aqui do Goethe, ali acho que já vai aparecer, ó, tá ali, ó. Tá ali então. Meus amigos, o nosso Doppelkonnektor einerseits, andererseits, o que ele significa? Ele significa por um lado, por outro lado. Ele é utilizado para fazer um contraste de ideias. E ele é muito útil quando a gente quer expressar, por exemplo, as vantagens de algo de um lado e as desvantagens, então, de outro, por exemplo. Ele é um Doppelkonnektor importantíssimo, tá, para o Schreiben e para o Sprechen do Goethe-Zertifikat B1 e do TEC B1. Pessoal, por quê? Ó? O nível B1, de forma geral, ele trata de a gente conseguir se expressar de formas como eu tenho uma visão das coisas, né? Eu consigo enxergar vantagens, eu consigo enxergar desvantagens, eu consigo enxergar os prós, eu consigo enxergar os contras. Eu consigo dizer se eu sou a favor, eu consigo dizer se eu sou contra. Então, aqui no nível B1, é exigido muito isso. A capacidade, então, aqui, né, do candidato de se expressar, ou seja, de ter essa visão de mundo, de ele enxergar, por exemplo, assim, ó, eu até vejo esses pontos aqui, né, positivos e tal, mas tem esses pontos negativos, e por isso que eu sou contra isso. Ou, eu sei que tem esses pontos negativos, certo? Né? Por exemplo, aqui, ó, eu sei que a internet, por exemplo, tem os pontos negativos, né? Ou seja, que a gente corre risco de ser roubado, né? De ter as nossas informações roubadas, a gente encontra muito conteúdo perigoso também na internet. Por outro lado, ela facilita, né, muito o nosso dia a dia, e é por isso que eu sou a favor da internet. Tá? Então, isso que é a capacidade que o aluno tem que demonstrar, então, principalmente nas provas de nível B1. E isso tu consegues fazer muito bem utilizando o einerseits e o andererseits, tanto na tua prova escrita, ou seja, no Schreiben, como também na tua prova oral, no Sprechen. Então, considere tá, utilizar isso daqui em determinados momentos. Olha só. Vamos lá, então, pessoal. Nós temos, então, aqui ó, duas frases, tá? Uma Hauptsatz 1 e uma Hauptsatz 2. O que nós temos aqui? Ó? Einerseits lebe ich gern in Deutschland. Andererseits vermisse ich meine Familie. Como nós temos que o einerseits, andererseits, ele faz um contraste de ideias, primeiro ponto, o que nós temos? Ó, por um lado, eu gosto de morar na Alemanha, isso é algo, então, positivo. Por outro lado, eu sinto falta da minha família. Observe aqui ó, que o einerseits ele ocupa a posição 1 da frase, logo depois vem o verbo, consequentemente na posição 3 vem o sujeito e depois o complemento.
A mesma coisa acontece aqui com andererseits. Andererseits ocupa a posição 1, verbo vem logo na sequência na posição 2, sujeito na posição 3 e depois o teu complemento. Então, esses daqui são as sequências que a gente tem. Conector, verbo, sujeito e depois o complemento. Observe, então, né, que sentir falta da família é uma coisa negativa, né? Ou seja, é o ponto negativo, vamos dizer aqui, então, de eu viver na Alemanha, certo? Einerseits, por um lado, algo positivo, andererseits, algo negativo, contraste, oposição de ideias. Mais um exemplo. Einerseits ist er sehr arrogant, ou seja, por um lado ele é muito arrogante, andererseits ist er aber sehr intelligent. Meus amigos, olha só, nós podemos ter com o einerseits e o andererseits, eu posso trazer uma ideia positiva de um lado e depois trazer, deixa eu só pegar a caneta aqui nas cores que a gente utiliza, ó, eu posso primeiro trazer, então, uma ideia positiva com o nosso einerseits, só por um lado nós temos esse ponto positivo, andererseits nós temos o ponto negativo. Ou eu posso fazer o contrário, ó, por um lado nós temos esse ponto negativo, por outro lado nós temos esse ponto, então, positivo, que é o que a gente está tendo aqui. Por um lado, ele é um cara muito arrogante, né? Mas por outro, né, ele é muito inteligente, tá? Ou seja, uma característica, então, positiva dele. Por um lado, ele é muito arrogante, mas por outro lado, ele é muito inteligente, tá? Quando tu tá fazendo, então, aí um balanço, né? Vamos dizer assim, né? Ponderando, então, as coisas, tá? Para você tomar, então, uma decisão ali no final. Então, isso aqui é extremamente importante para as nossas provas. O que mais? Nós temos mais um Beispiel. Einerseits ist das Produkt sehr günstig, andererseits ist er aber auch von minderer Qualität. Por um lado, o produto é muito barato, né? Pô, o produto está custando barato ali, né? É um ponto muito bom, positivo. Por outro lado, ele também é de baixa qualidade. Tá? E agora, né? Será que vale a pena comprar, então, esse produto aqui? Tá? Então, eu estou ponderando, né? Eu estou fazendo um contraste, então, aqui de ideias para depois eu poder, então, tomar a minha decisão. Certo? Mais uma vez, o teu conector einerseits ocupa a posição 1, verbo na posição 2, sujeito na posição 3, e depois vem o complemento. Andererseits, posição 1, verbo na posição 2, sujeito na posição 3. Aqui eu botei PX, tá, pessoal? PX porque é a nossa Ergänzung, né? Ou seja, todo o restante, né? Ou seja, o nosso complemento. O mais importante é sempre você estar atento, né, a esses elementos, então, aqui que possuem uma posição fixa. Legal? E estamos chegando no final aqui, meus amigos. Vamos falar agora sobre o nosso último Doppelkonnektor, que é o Jedisto. E esse daqui os alunos têm uma grande dificuldade de utilizar, né? Ou seja, tem uma grande lacuna, então, aí, né, presente, né, em muitos alunos. E porque os alunos acabam esquecendo de um detalhe, tá? Muito importante. O Doppelkonnektor Jedisto, ele significa quanto mais uma coisa, mais outra. Ou quanto menos uma coisa, menos outra, principalmente, tá? Olha só, ele é utilizado em conjunto com o comparativo, ou seja, com o modo comparativo, então, dos nossos adjetivos. Para você, então, aí que esqueceu, né, o que é o comparativo, meus amigos, é quando nós temos isso daqui, ó. Gut, bom, besser, melhor. Gern, gostar. Lieber, preferir. Teuer, caro. Teurer, mais caro. Groß, grande. Größer, maior. Klein, pequeno, kleiner, menor. Billig, barato, billiger, mais barato. Qual que é a ideia, então, aqui do comparativo? Todos eles têm essa terminação aqui em ER, tá? Quando eu faço comparação entre duas coisas. Vamos aos exemplos, então. Nós vamos precisar do modo comparativo dos adjetivos para utilizar corretamente o Jedisto. Vamos lá, então. Olha só. Je mehr ich arbeite, desto mehr Geld verdiene ich. O que eu estou dizendo aqui, ó? Je mehr, olha aqui o nosso comparativo, ó. Quanto mais eu trabalho, desto mehr Geld verdiene ich. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. No meu caso, exatamente o contrário, né? Não sei como é que é o seu caso aí, né? Mas tá aqui, ó. Je mehr, né? Ou seja, quanto mais eu trabalho, nota que a gente está tendo aqui uma Nebensatz. Esse que é um grande detalhe, pessoal, aqui para o nosso Jedisto. O je, ele vai vir, então, aqui acompanhado, né, de um comparativo, ó. Quanto mais eu trabalho, tá aqui, então, o nosso comparativo. Je mehr ich arbeite, sujeito na sequência. E como nós temos uma Nebensatz, o teu verbo conjugado, ele vai lá para o final.
Aí agora vem a nossa Hauptsatz. Junto com o desto, né, que é a nossa segunda parte do conector, vai vir então ali a tua segunda comparação. Desto mehr Geld, verbo na posição 2 e o sujeito na posição 3. Desto mehr Geld verdiene ich. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. O desto, pessoal, ele também pode ser substituído por umso, sem alteração de sentido. Eu posso dizer, je mehr ich arbeite, umso mehr Geld verdiene ich. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho, tá? Não tem alteração nenhuma do sentido aqui, é só um sinônimo. Eu, particularmente, pessoal, quando eu estudava alemão e quando eu me deparei pela primeira vez com esse desto aqui, eu achava ele muito estranho, tá? Ou seja, para mim parecia que não era uma coisa, não soava alemão, né? Ou seja, não sei porquê, né? Mas eu não conseguia absorver direito essa palavra aqui, desto. Aí eu sempre utilizava o umso, até que o tempo foi passando, eu fui me acostumando cada vez mais com o desto, e de fato, né? O desto, então, ele acaba sendo mais utilizado, é mais comum, mas lembre-se, tá? Je desto ou je umso tem o mesmo significado. Quanto mais uma coisa, mais outra. Quanto menos uma coisa, menos outra, tá? Então tá ali, ó. Vamos para um próximo exemplo. Je teurer der Computer ist, olha aqui, je mais uma forma comparativa. E o verbo ele tá lá no Satzende. É como se tivesse aqui, ó, der Computer ist, né? O computador é. Je teurer der Computer ist, próxima frase que é a nossa Hauptsatz, desto schneller ist er. Então, observe, enquanto na tua frase com o je, tu tens uma Nebensatz, que teu verbo conjugado, então, ele fica lá no final, com o desto na combinação, então. Nós sempre temos isso daqui, pessoal. Olha aqui, ó, deixa eu botar aqui em cima, ó. Je mais uma forma comparativa. Tu sempre vai ter, então, je mais o comparativo, e depois, então, tu vai ter o desto também, né, junto com uma forma do comparativo. Isso aqui é um bloco de informação, tá? Eles ocupam, então, uma posição inteira. A posição 1 aqui para o nosso je teurer, e depois nós temos aqui o desto schneller também ocupando uma posição inteira. Só que aqui com o je, nós temos que ele é uma Nebensatz. Ele monta, né, uma Nebensatz, ou seja, ele joga, então, né, chuta o verbo, então, lá para o final. Por outro lado, o desto, ele está criando uma Hauptsatz. O nosso verbo, ele precisa estar ali, então, na posição 2. Deixa eu apagar um pouco aqui. Opa, beleza, então. Volta ali, então, agora. Olha só, quanto mais caro o computador, mais rápido ele é. Estou fazendo, então, aqui uma comparação. O desto também pode ser substituído por umso, sem alteração de sentido. Je teurer der Computer ist, umso schneller ist er. Tá? 2 pontos, então, aqui positivos, né? Quanto mais caro o computador, mais rápido ele é. Mais um exemplo. Je weniger du schläfst, desto weniger Energie hast du. Olha só, pessoal, quanto menos você dorme, menos energia você tem. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Que agora nós temos o outro lado, ou seja, o oposto. Ó, quanto menos uma coisa, menos a outra. Mas a gente continua tendo je mais a comparação, desto mais a comparação. E aqui nós temos um substantivo ainda, né? Ou seja, menos energia, então, você tem. Certo? Je weniger du schläfst. Olha aqui, ó, a nossa Nebensatz, o verbo sendo chutado, então, ali, lá para o final da frase. E, por outro lado, né, com o desto ou umso, nós temos que o verbo ocupa a posição 2 da frase. Por quê? Porque aqui a gente tem uma Hauptsatz. Eu posso dizer também, ó, je weniger du schläfst, umso weniger Energie hast du. Quanto menos você dorme, menos energia você tem. Matheus, passou uma ideia que agora eu poderia ter algo como: quanto menos você dorme, mais cansado você fica. Com certeza, tá? Eu poderia dizer aqui o seguinte, ó, umso müder, né? Umso müder, müder wirst du. Mais cansado, então, né, você fica. Poderia dizer, pessoal. Nota, então, aqui que a gente está trabalhando com a seguinte ideia, né? No português, tá? Ó, quanto menos você dorme, você teria, então, sentido negativo ainda, mais cansado você fica. Eu posso também ter esse tipo de situação. Então, com o je desto, o que nós podemos ter? Quanto mais uma coisa, mais outra. Quanto menos uma coisa, menos outra.
quanto menos uma coisa, mais outra, ou quanto mais uma coisa, menos outra também. Ou seja, todas essas possibilidades, então, aqui, elas são válidas, né? Ou seja, todos esses 4 cenários. Legal? Então, tá aí, meus amigos, o IE disto, né? O que precisa, então, de mais atenção aqui da sua parte. Então, fazendo um breve resumo aqui, né? Quais são os Doppelkonnektoren que a gente precisa conhecer? Sowohl als auch, não só como também. Nicht nur, sondern auch, também, né? Não só como também. Ou tanto quanto, né? A gente também pode dizer. Weder noch, nem uma coisa nem outra. Entweder oder, ou, alternativas. Zwar aber, não sei uma coisa, mas sei outra. Pode até ser uma coisa, né? Porém, outra. Einerseits, andererseits, por um lado, por outro lado, contraste de ideias e disto. Quanto mais uma coisa, menos outra. Quanto mais uma coisa, mais outra. Quanto menos uma coisa, menos outra. Quanto mais uma coisa, menos outra. E quanto menos uma coisa, mais outra. Tá? Todas as possibilidades aqui são válidas. Lembrando que o nosso sowohl als auch, nós temos ali, né? Tina trinkt sowohl Bier als auch Wein. A Tina bebe não só cerveja, como também vinho. Ou seja, ela bebe tanto cerveja quanto vinho, ela bebe as duas coisas. Com nicht nur, sondern auch. Podemos, aqui lembrando, tá? Que para o sowohl als auch, eu tenho que ter só um sujeito e um verbo. Tá? Ou seja, para as duas situações que são apresentadas ali, ó, tanto beber vinho, cerveja, né? Como também, então, o vinho. Com o nicht nur, sondern auch, eu já posso ter, então, verbos diferentes, ou seja, ações diferentes. Thomas kann nicht nur Gitarre spielen, sondern auch singen. O Thomas, ele sabe não só tocar violão, como também sabe cantar. Também sabe fazer as duas coisas. Com o weder noch, eu não sei falar nem espanhol, nem sei falar italiano. Ich kann weder Spanisch noch Italienisch sprechen. Então, eu não sei fazer nem uma coisa, nem outra. Estou excluindo, então, aqui, esses nossos dois elementos. Agora, para o nosso entweder oder, aí aqui é ou, alternativa, ou uma coisa ou outra. Wir fahren entweder nach Berlin oder nach München. Nós vamos viajar ou para Berlim ou para Munique. Com zwar aber, eu posso até não saber cantar, mas eu sei tocar violão. Ich kann zwar nicht singen, aber ich kann Gitarre spielen. Aqui a gente está tendo uma arte de compensação, né? Vamos dizer assim, tá? Einerseits, andererseits, por um lado, ele é muito arrogante, mas por outro lado, ele é muito inteligente, né? Inclusive, aqui é um sinal positivo, tá, pessoal, ali, né? Einerseits ist er sehr arrogant, andererseits ist er aber sehr intelligent. E com o nosso disto, quanto mais, mais, menos, menos, mais, menos ou menos, mais. Je mehr ich arbeite, desto mehr Geld verdiene ich. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. O texto, né, lembrando também que ele pode ser substituído pelo umso sem alteração de sentido, tá? E um detalhe final aqui, pessoal, entenda o seguinte, tá? Que com o nicht nur, sondern auch, entweder oder e com o zwar aber, nós temos aqui esses elementos de posição zero, tá? Então, com eles, nós sempre vamos ter a conexão aqui entre duas Hauptsätze. Aqui o nosso nicht nur, o entweder e o zwar, eles estão ocupando a posição 3, mas eles também podem ocupar aqui, lembrando da gangorra, né, da Ana e da Bruna, eu posso trocá-los, então, aqui, né, de posição. Ou seja, eu posso ter essa troca aqui, ó, nicht nur, entweder e zwar, lá na posição 1, e o sujeito daí passa na posição 3, né? Lembrando que a posição 2 é a casa do verbo, e nela a gente não mexe. E na tua frase 2, o sondern auch, o oder e o aber, eles ocupam, então, ali a posição 0. Legal? Agora, quando nós temos o nosso einerseits, andererseits, o weder noch e o sowohl als auch, a segunda parte do teu conector ocupa a posição 1 da frase. Por isso que nós vamos ter o verbo já logo na sequência ali, na posição 2. Eu posso pegar a primeira parte, né, do meu conector duplo e eu posso trocar trazendo eles também aqui para a posição. Olha só, vou trocar a posição 1 e a 3. Olha ali o que aconteceu. Porém, a minha segunda parte, ela continua inalterada, né? Ou seja, com os elementos estão ali ocupando sempre a mesma posição. E com o nosso je disto, nós sempre vamos ter, então, ó, je mais um comparativo, sujeito, né? E o verbo ocupando a posição final. Já que nós estamos trabalhando com uma Nebensatz,
e depois, na sequência, vem a tua frase principal com o desto, o umso, mais o comparativo. Eles ocupam a posição da frase e o verbo vai ocupar a posição 2. Um detalhe que você pode estar pensando assim, né? Mateus, mas a gente aprendeu, né, que quando nós começamos uma Nebensatz, quando nós começamos uma frase com uma Nebensatz, e depois a gente tem, então, a nossa Hauptsatz, isso significa que nós vamos ter uma situação de verbo como verbo, ou seja, que nós temos, então, uma situação de miolo. Se você pensou nisso, tá? Parabéns, né, por ter lembrado disso. A questão aqui, pessoal, do nosso texto, ela é, de fato, uma exceção, tá? Ou seja, a gente tem que colocar esses conectores, eles têm que ser encaixados aqui, ou seja, justamente nessas posições, tá? A gente não tem como alterá-los. Inclusive, a frase ela fica muito estranha, tá? Se tu puxar esse verbo então aqui para cá. Então, se tu lembrou desse detalhe, meus parabéns, tá? Continua assim, só que com o iedexto é um caso especial, tá? Nós estamos trabalhando com uma situação especial, então, aqui de conectores, tanto que eles são abordados, então, aqui numa aula especial, tá bom? Então tá aí, meus amigos, se você entendeu tudo até aqui, né, meus parabéns, você acaba de dar um passo importantíssimo, seu aprendizado de alemão está no caminho de se tornar, então, um estudante de alemão sem lacunas, liebe Leute, é isso aí. Então tá aí, essa foi uma aula bônus, então, né, que eu precisava trazer para você sobre os nossos conectores duplos. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha entendido também isso daqui, temática muito importante, né, principalmente para você, então, que vai fazer prova, considere, então, conhecê-los, tá? Considere também aplicá-los, então, nas suas frases, né? Principalmente agora, enquanto você ainda está se preparando aí. E agora você já tem também mais recursos, então, aí para sua fala, né? Tanto para o seu dia a dia, como também para a sua prova, tá bom? Meine Lieben, herzlichen Dank. Muito obrigado pela participação e pela presença aqui de vocês. Espero que você tenha gostado, então, da nossa aula bônus. E a gente se encontra, então, na nossa próxima aula. Also, meine Lieben, bis dann. Dankeschön. Tschüss.